Olá, tudo bem com vocês? Gustavo do Diário do TST para mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos trazer alguns esclarecimentos de uma norma que foi atualizada recentemente. Bom, como todos sabem, né, desde final de dezembro do ano passado, o governo vem atualizando e vem fazendo revisões, inclusive alterações significativas nas normas regulamentadoras. E nesse período houve uma grande discussão sobre os programas de gerenciamento, né? Então, o primeiro deles, o PGR, e vai ser colocado o PGR, não vai ser colocado, a norma entrou em consulta pública, depois acabou saindo, enfim, existem e essas alterações estão acontecendo e está sendo bem discutido. No último dia 10 de março, nós tivemos a publicação de atualização de mais três normas regulamentadoras: a NR1, a NR7 e a NR9. A NR1 fala de disposições gerais, né, e de ordem de serviço. A NR7 fala do nosso programa de controle médico de saúde ocupacional e a NR9 fala do nosso tão comentado PPRA. E eu vou, no vídeo de hoje, focar em cima da alteração do PPRA. Alteração significativa, porém, na vida do técnico de segurança do trabalho, eu acredito que não vai fazer muita diferença. E eu já vou explicar por que nesse vídeo. Então, nós estamos sofrendo essas alterações e trabalhando, inclusive, em cima do PPRA, né? Vale ressaltar que a norma foi publicada no último dia 10 de março, mas ela já não, ela não entrou em vigor ainda, né? Então ela vai entrar em vigor só dia 10 de março de 2021. O que significa isso? Que tudo que acontecer e tudo que está acontecendo de hoje, ou do dia 10 de março de 2020 até o dia 10 de março de 2021, vai continuar sendo baseado e fiscalizado na atual versão da norma. Então, o PPRA, o documento PPRA continua sendo feito, elaborado e revisado conforme a norma atual. Então, não adianta querer fazer tudo para atualizar a sua empresa para a nova versão da norma, que não vai valer de nada. O que vai valer é o que está publicado e o que está sendo executado ou que está sendo seguido na versão atual da norma. Então isso é importante ficar bem claro para que você não se desespere e vá fazendo alteração e vá resolvendo, atualizando tudo o seu sistema de gestão de saúde e segurança. Não precisa ter esse desespero, vamos dizer assim, né? Não precisa sair correndo e fazer. O importante é você começar a ter conhecimento da nova atualização e ir adequando para que a partir de março de 2021 você esteja com tudo atualizado e regularizado, né? Tanto é que se você passar por alguma fiscalização desse ano até março de 2021, vai ser utilizado a NR9 que está em vigor. Então, se você tem algum PPRA vencendo ou precisa fazer alguma atualização no seu documento PPRA, então faça em cima da versão nova. Na semana passada, ou esses dias, a partir do dia que foi publicada essa nova atualização da norma, eu fiz uma leitura em cima dela para trazer para vocês as informações e as atualizações desse documento ou dessa NR9. Então, primeiro, grande mudança que está acontecendo e que vai ser para março de 2021 é que as empresas não precisam elaborar um documento chamado PPRA. Então essa é a primeira grande mudança nessa nova versão da NR9. Impacto significativo para a gestão de saúde e segurança em todas as empresas. Significativo porque você não precisa ter um documento, mas ao entrar na norma e começar a detalhar ela, você vai perceber e você vai reparar que ela passa por todos os itens que ela
que estão atuais hoje. Ou seja, eu tenho que reconhecer meus riscos, eu tenho que identificar meus riscos, eu tenho que avaliar meus riscos, eu tenho que adotar medidas de controle para os meus riscos e monitorar e fazer um acompanhamento dos meus riscos ou dos riscos que eu identifiquei. Então, no frigir dos ovos, de uma maneira bem simplificada, você vai ver que a norma não mudou, né? Ela só deixou de exigir um documento. O restante, ou seja, identificação, reconhecimento, avaliação qualitativa ou quantitativa, tudo continua da mesma maneira que está em vigor hoje. Então isso é muito importante você ter em mente. Não preciso elaborar o documento, mas eu vou ter que elaborar todas as etapas que contém na NR9 hoje. Como é que eu vou fazer isso? Cada empresa vai adotar o seu. O que ela fala logo no seu primeiro tópico, onde ela coloca lá como objetivo, reforçando aqui, fazendo um parênteses, né? Onde que eu encontro a nova NR9? Lá no site do ENIT, enit.trabalho.gov.br, lá estão todas as normas regulamentadoras e os textos novos, né? Então, se você fazer a consulta lá, você vai ver que já tem os textos tarjado de amarelo para as NRs 1, 7 e 9, que foram as últimas que foram atualizadas. Então lá você vai ter o texto novo e o texto vigente da norma. Então se você quiser, dá para você até fazer um comparativo entre elas. Eu estou com ele aberto aqui para poder trazer para vocês alguns detalhes desta nova NR9. Então lá no campo objetivo, que é o primeiro item da norma, o item 9.1, ele vai dizer: esta norma regulamentadora, NR, estabelece os requisitos para avaliação das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, quanto à identificação quando identificados no Programa de Gerenciamento de Risco, previstos na NR1, e subsidiá-lo quanto às medidas de prevenção para os riscos ocupacionais. Então, o que traz isso para a gente? PGR veio, né, e vai ser um programa que vai nortear toda a segurança do trabalho e está contido na NR1, na nova NR1. Tem um vídeo meu falando da NR18, lá eu já comento a substituição do PCMAT pelo PGR. Então, e com as suas características para a construção civil, né? Então, isso já é um ponto onde está mostrando que o programa de gerenciamento de risco vai ser o norte para a gestão de saúde e segurança do trabalho. Em concordância com a norma que foi lançada em 2018, a ISO 45001. Ela não substitui a OSAS 18001, são de organismos de certificação ou de elaboração de normas diferentes e podem trabalhar em paralelo, apesar de eles terem a mesma linha mestra. Se você olhar e entender um pouquinho da norma OSAS e da ISO 45001, você vai perceber que a linha mestra é a mesma. Só a maneira que ela está formatada que são diferentes umas das outras, né? Então, o PGR vem para alinhar tudo isso e o Brasil, junto com as suas normas regulamentadoras do Ministério da Segurança do Trabalho, está trabalhando com o mesmo foco. Então, a escrita toda da NR9 foi alterada, né? Então, você vai comparar uma com a outra, você vai perceber que os itens são diferentes, a maneira de tratar dentro da norma são diferentes, então é bom você dar uma lida nessa nova NR para entender um pouquinho melhor também, além, lógico, desse vídeo que eu estou falando com vocês, né? Então, o primeiro campo lá, ele vai trazer para você que ele tem o PGR, o PPRA, de maneira simples, ele está contido dentro do PGR e você tem que fazer as suas avaliações e as suas medidas de controle para completar o PGR. Então, essa é a primeira grande mudança, essa é uma das mudanças que eu vi e julgo como sendo uma das principais. Os demais, a avaliação,
medida de controle que eu venho falando aqui não muda muito do que já vem sendo feito, né? Então, outro ponto importante, né? Campo de aplicação. As medidas de prevenção estabelecidas nessa norma aplicam-se onde houver exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos. Então, da mesma maneira que estava na versão atual da ANR, né? O foco continua sendo os agentes químicos, físicos e biológicos, não muda, né? E aí ele vai te dar alguns passos dentro da ANR para você entender como aplicar essa nova ANR, né? Já adiantando um pouquinho, dando um spoiler aqui, depois a gente vai falar um pouquinho de cursos e, enfim, de como montar isso. Eu acredito que você possa, como segurança do trabalho e com um foco no prevencionismo, né, você não precisa extinguir, falar assim, vou deixar de fazer o PPRA, o documento, e vou deixar, não preciso fazer mais, vou abolir isso da minha empresa. Reflita, né? Eu acho que se você tem um programa que ele vem funcionando ao longo do tempo, não precisa mexer nele, né? Mantém esse documento. Se esse documento está funcionando para você, mantém esse documento dentro da sua organização, né? Se você não tem esse documento e vai elaborar, existem várias maneiras de você fazer essa avaliação e registrar isso de alguma forma. Eu acredito que um documento semelhante ao que é atual do PPRA, ele é muito útil para a empresa, ele é muito significativo para a empresa, mas a empresa pode adotar outras maneiras de registrar e de evidenciar isso, né? Volto a falar, pensando de maneira prevencionista, eu acredito que o documento PPRA, pode se dar o nome que você quiser, ele deva ainda continuar existindo, para que a sua gestão em segurança do trabalho continue sendo eficiente e sendo eficaz dentro da sua organização, e que você continue adotando medidas para a prevenção desses riscos ocupacionais. Aproveitando, falando um pouquinho de PGR, o PGR ele vai abranger outros riscos além dos químicos, físicos e biológicos. Então, o PGR ele é um programa mais macro, ele é um programa mais que vai olhar para a empresa além desses riscos. E essa nova versão da NR9 vai trazer esses riscos químicos, físicos e biológicos que você determinou, que você vai avaliar e que você vai identificar para dentro do PGR. Então isso é muito importante você avaliar. E será que eu preciso realmente deixar de fazer o documento? Por um motivo legal, você não precisa. Mas será que é conveniente você deixar de fazer esse documento? Mas Gustavo, o documento aqui não funciona. Ok, né? Não tem problema nenhum. Se o documento não funciona, monte ou pense em alguma outra maneira que seja significativo para a empresa, que seja relevante para a empresa e adote essa nova sistemática, né? O que você não pode deixar de fazer é o que a ANR está pedindo: fazer a avaliação dos riscos, fazer o reconhecimento dos riscos e e adotar as medidas de controle para os riscos, né? Então, isso é muito importante. O que eu quero trazer aqui para vocês que a nova NR traz, só deixa eu ver aqui onde que ele está. Bom, eu não vou colocar aqui agora o item certo, mas, aqui ó, no item 9.3.1 da NR, a identificação das exposições ocupacionais aos agentes físicos e químicos e biológicos deverá considerar, e isso aqui é muito importante, você fazer e manter isso, né? Descrição das atividades, ou seja, você tem que olhar para cada atividade e você vai ter que descrever essa atividade. Depois, identificação do agente e forma de exposição. Depois, possíveis lesões ou agravos à saúde relacionados às exposições identificadas. Letra D, fatores determinantes de exposição, medida de prevenção já existente e na linha F, identificação dos grupos de trabalhadores expostos. O que isso quer dizer? Que o PPRA, né, o antigo ou atual PPRA, ele continua existindo dentro da nova
NR9, dentro do novo texto. Só que ele não te exige o documento, né? Então, reforçando, o documento não existe. Mas você vai ter que identificar, você vai ter que pegar a sua empresa, olhar para ela e dizer: eu tenho essas atividades, eu tenho essas funções, descrever cada uma delas, identificar os agentes para cada atividade, quantificar ou qualificar esses agentes, adotar medidas de controle e, mais ainda, né? O que esse agente pode trazer de malefício para a saúde e para a realização da atividade do colaborador. Então, ela está sendo um pouquinho mais profunda na avaliação desses agentes e ela está sendo mais exigente na relação com esses agentes de maneira mais prática. Ou o que isso significa de maneira mais prática, né? Eu vou ter que olhar, eu vou ter que pensar em cima de cada atividade, né? E tira a obrigação de um documento formal, né, para apresentar para uma fiscalização ou para o Ministério do Trabalho, né? Então, isso é importante a gente frisar. Mas, você vai ter que registrar de alguma forma. Você vai ter que evidenciar de alguma forma, né? E aí é o que cabe a cada organização fazer. E é o diferencial de hoje. Você não ter um documento padronizado e focar nas atividades e focar no que está sendo feito ali dentro da organização. Então, cabe muito mais um caráter gerencial do que operacional. Pontos positivos para isso, né? Você não tem a obrigatoriedade do documento, mas você tem a obrigatoriedade de olhar para cada atividade. E quando fala para cada atividade, são todas as atividades desenvolvidas dentro da organização. E você, como pensamento prevencionista, você vai colocar junto isso no serviço terceirizado. Então, naquele serviço que você vai contratar, você vai olhar para ele também e fazer a avaliação, ou pedir para a empresa que você está contratando fazer essa avaliação de riscos para que você possa ter as medidas de controle e saber o que esse risco vai causar na vida do trabalhador, do terceiro ou do seu trabalhador, né? Porque quando você contrata o terceiro, dependendo do trabalho que ele vai realizar, por exemplo, um trabalho em altura, uma limpeza de calha, um conserto de telhado, por exemplo, que você contrate uma mão de obra terceira, se essa mão de obra terceira não fazer a avaliação correta dos riscos e não adotar medidas, ela pode gerar um risco para quem está executando, tanto também para quem está ali nas imediações da onde está sendo realizado aquele serviço terceirizado, por exemplo, no caso do conserto da calha ou da limpeza do telhado, alguma coisa do tipo, dependendo de quem estiver embaixo, se você não seguir as regras ou os padrões corretos para você sinalizar, identificar, informar e treinar os seus colaboradores, você pode ter um risco de acidente e pode ter a ser fatal dentro da sua empresa, o que vai gerar um prejuízo muito maior do que você fazer um programa, ou não fazer o programa, né, mas avaliar e registrar e evidenciar e capacitar os funcionários com relação a essa atividade. Então é muito importante a gente olhar para isso. Não preciso do documento, mas ela está clara que você vai ter que manter a mesma sistemática que ela estava utilizando antes, seja para identificação das atividades, sendo para a identificação dos agentes, as avaliações desses agentes qualitativas ou quantitativamente, adotar medidas de controle e aí você colocar também o que esse agente causa de malefício ou de agravo à saúde do colaborador. Consequentemente, se você faz isso dentro da NR9, nós devemos comunicar isso para a empresa, né? A partir do momento que você vai fazer uma avaliação desses agentes, você tem que comunicar isso de alguma forma. Então você vai ter também a parte de capacitação, de orientação, de treinamento dos seus colaboradores com relação a esses agentes que você identificou e que você avaliou e que você quantificou de alguma forma. Então, comunicação é um ponto importante. Uma coisa que eu sempre vou falar para vocês
e eu acho que cabe muito para a área de segurança do trabalho, e nós, da área de segurança do trabalho, ou de todas as áreas de uma maneira geral, temos que fazer a comunicação. E a comunicação tem que ser bem feita, tem que ser clara, tem que ser objetiva. Mas, Gustavo, eu vou falar de coisas ruins. Sim, você vai falar de coisas ruins. Você vai falar de exposição, você vai falar de agente, você vai falar do que aquele agente pode causar à saúde, a saúde do seu trabalhador. Mas é importante você conscientizá-lo, você orientá-lo. Por quê? Eu falo que sempre quando que você trabalha com transparência, que você mostra os riscos que você está avaliando, que você está trazendo para o colaborador, ele vai se sentir informado, vai se sentir importante e você vai conseguir um comprometimento e um envolvimento desse colaborador nas atividades que ele está exercendo. Então é muito importante você fazer essa comunicação de maneira eficiente. Num primeiro ponto, sua empresa já tem uma comissão que é montada justamente para falar desses assuntos, que é a CIPA, né? Então, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes já tem dentro das funções dela fazer essa avaliação dos riscos ou ajudar nessa avaliação dos riscos. Então, esse é o primeiro ponto que você deve comunicar e trazer esse grupo para perto de você. Depois levar isso para os outros colaboradores. De que maneira você faço isso? Você pode fazer em DDS, pode fazer em treinamento, em orientação, mesmo porque talvez, dependendo do risco e do agente que você tenha, você vai ter que fazer um treinamento específico para aquele grupo de trabalhadores. E aí você vai ter que orientá-lo quanto a esses riscos, né? E aí depois, se for necessário, ou dependendo do que você vai adotar como medida de controle, você vai ter que treinar ele, capacitar ele, por exemplo, para o uso de EPI. Né? É um dos treinamentos que a gente prevê, que a segurança do agente não, né? Mas a segurança do trabalho e as normas prevêem, é a orientação e a capacitação dos colaboradores no uso adequado e no uso correto e conservação dos seus EPIs. Esse é um dos itens que você vai ter. Então é importante você olhar para essa comunicação de maneira que você traga os seus colaboradores para estarem envolvidos e comprometidos com a segurança do trabalho. Primeiro porque é a saúde deles que está envolvido nas atividades, né? Então é a saúde deles que está em risco. Então esse é o primeiro ponto. E segundo ponto é que você, quando você comunica isso, quando você tem uma conversa com seus colaboradores ou com a comissão interna, trazendo eles para elaboração desse documento, ou desse programa, ou do que quer que seja que você vai elaborar, você vai ter algo mais eficiente, mais eficaz. Né? Isso eu costumo falar sempre. A gente não pode fazer as coisas dentro da segurança do trabalho e não comunicar. Então, mais uma dica aí para vocês poderem aplicar no dia a dia de vocês e terem uma segurança do trabalho muito mais proativa, muito mais adequada, muito mais eficiente dentro do dia a dia. Então, por isso que a gente procura orientar e capacitar sempre. E é outro motivo que eu estou aqui conversando com vocês, né? A preocupação de passar esse conteúdo, de formar esse conteúdo com vocês, para que vocês possam depois disseminar isso dentro da empresa de vocês. Se vocês buscarem aí, existem canais muito bons que dão ou fornecem cursos à distância ou cursos online para esses segmentos do mercado, da área de segurança do trabalho, e você consegue também formar outros conhecimentos, né? Aumentar o seu conhecimento e desenvolver a sua carreira para que você possa ter uma carreira positiva, né? Uma carreira frutífera dentro daquilo que você busca como meta. Então, voltando a falar do nosso amigo PPRA, ele não deixa de existir, quer dizer, o documento deixa de existir, mas a essência dele não. Então, o conceito da NR9 de você avaliar os agentes ou de você reconhecer os agentes químicos, físicos e biológicos continua existindo e de maneira mais pontual, de maneira mais eficiente. Ou seja, eu vou ter que olhar para esses riscos e eu vou ter que, além de identificar tudo que tinha lá no PPRA, identificar também
aquilo que faz, quais são o potencial dano dele na saúde do colaborador. No futuro a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, falar um pouco mais sobre essa mudança. Eu estou preparando conteúdo para vocês, mas já digo de cara que você tem, né, e eu falei durante o vídeo, e reforçando, você tem o PPR montado, o programa funcionando e ele sendo atualizado da maneira que tem que ser, não desfaça dele, continue utilizando. Só verifique algumas diferenças com a nova versão da norma e aplique dentro do seu programa que já existe. Né? Não é nada mirabolante, né? Uma mudança muito drástica. De certa forma acaba sendo porque você acaba não precisando fazer o documento, mas é importante que você mantenha o seu programa ativo. Se você não tem o programa ou pede para algum terceiro fazer esse programa para você, continue fazendo, continue solicitando que o terceiro, ou continue contratando esse serviço de terceiro para avaliação dos riscos da sua empresa e adeque só aquela que você adeque a nova NR9. E reforço, eu acho que da maneira que você vai evidenciar características da sua empresa e como a sua empresa quer evidenciar, mas que um documento e alguma forma de evidenciar você vai ter que ter para poder manter essas evidências caso aconteça alguma fiscalização ou mesmo para sua gestão na segurança do trabalho. Bom, eu fico por aqui hoje. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. E também o diário está dentro das redes sociais. Vai lá, tem mais conteúdo para vocês no Instagram, no Facebook e no próprio site do diário, diariodotst.com.br. A gente está sempre trazendo, comentando artigos, trazendo novos conteúdos para vocês. Então sigam, compartilhem, comentem, para que a gente possa crescer juntos e evoluir dentro da segurança do trabalho. Eu fico por aqui e a gente vai se vendo dentro dos nossos vídeos. Até mais!